Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric, sou diretamente do canal da HK. Curta, compartilhe e se inscreva no meu canal, que isso é muito importante pra mim. Pessoal, hoje eu venho falar aqui sobre jogadores de meio campo que o Inter poderia estar dando uma olhada, dando uma sondada e que poderão pintar aqui no Beira-Rio a partir da janela de julho. Jogadores que são de certa forma afirmados, outros que são mais apostas, que poderiam vir conjunto a investidores, né? Alguns investidores poderiam investir nesses jogadores, como eles têm pouco tempo de carreira e tem bastante tempo ainda para, além de evoluir, para poderem render uma grana futura tanto para o Inter quanto para esses investidores. Então fiz aqui uma lista com 4 nomes, né? 2 mais jovens e 2 assim que já estão mais afirmados, que já têm um certo estofo e que poderão pintar no Inter, pois são 2 jogadores que já estão em fim de contrato e já terminaram seus contratos também. Os 2 primeiros nomes, né, que eu vou citar aqui são os 2 jogadores jovens, 2 jogadores de meio campo, né, já que o Inter quer jogadores que joguem ao lado do Alan Patrick e também possam substituí-lo, dependendo de uma situação de jogo, ou até mesmo lesão, desgaste e tudo mais. O primeiro nome aqui na minha lista é do Rodrigo Zalazar, 23 anos, jogador do Schalke 04, jogador que fez 22 partidas, 1 gol e deu uma assistência nessa temporada. Ele é camisa 10 do Schalke 04, ele fez 2 gols nesses últimos dias aí pela seleção do Uruguai. Aparentou ser um grande jogador, com um grande futuro, é um jogador jovem, é um jogador que pode interessar empresários e ele tem um valor de mercado baixo, né? Eu estava vendo, segundo o Transfermarkt, o Transfermarkt não, o SofaScore, o valor de mercado dele é 3 milhões e 500 mil euros, mais ou menos, né? É um valor baixo para um jogador jovem e promissor que joga na Bundesliga ainda, né? É um jogador que ele é mais estilo Alan Patrick, e é um jogador que joga mais nessa função central de meio campo, de armação, de distribuição de jogo, de enfiada de bola e tudo mais. Ele não é aquele jogador que joga pelas pontas de meio atacante ou de segundo atacante, como o segundo que eu vou falar aqui na lista também. É um jogador que é mais de distribuição de jogo, é um cara que tem bastante talento aparentemente, dá pra ver pelo menos pelos vídeos. Eu não vou dizer que eu acompanho o futebol dele, que eu olho os jogos do Schalke 04, porque é raro, pessoas no Brasil são raras de verem esses jogadores. Isso eu fazendo o embasamento, olhando bastante vídeos dele, olhando as notas SofaScore, olhando também comentários em algumas páginas, para eu ter, né, para eu ter uma noção de como atua esse jogador. Aparentemente, pelo que eu vi, é um jogador bom, é um jogador jovem que tem bastante futuro e que tem uma possível boa revenda, né? E não é à toa, o cara tem 23 anos, fez 2 gols pela seleção principal do Uruguai, é uma coisa, é um feito muito grande, né? Então é um cara que tem que ser visto. É um cara que foi trazido pelo Vaguinha hoje à tarde, né? Então é um cara que eu tava que a gente descobriu hoje que o Inter tá meio que de olho nesse jogador. O Vaguinha também entrou em contato com o Facincani, que é um setorista, né, palmeirense lá. Vocês já viram provavelmente o vídeo dele, né, falando do Palmeiras versus Água Santa, aquele mesmo. E ele falou que o Palmeiras estava de olho nesse jogador há uns 10, 15 dias atrás, mas que meio que deixou arquivado. E pode ser que agora, devido aos 2 gols que ele fez também com a seleção do Uruguai, esse jogador volte à pauta do Palmeiras e o Palmeiras abra novamente negociações. Óbvio, se o Palmeiras for atrás, fica quase impossível ir atrás de um jogador desse nível, porque, né, o Palmeiras tem um poder de compra maior e, né, tem outros predicados também que fazem com que o jogador se atraia mais em jogar no Palmeiras do que no Inter. Mas a tentada é livre, né? O Inter tem que tentar esse tipo de jogador. A minha opinião, é um grande jogador e chegaria aqui para disputar a vaga ou com o Maurício ou até mesmo já sendo o titular já ali nessa posição, revisando com o Alan Patrick também. É um jogador que seria muito útil. Mas ainda, claro, tem aquela dúvida, é um jogador jovem ainda, talvez fosse oscilar um pouco, mas é um jogador que tem bastante qualidade e atrai interesses também de investidores, né? Se o Inter quer investidor, esse tipo de jogador é o típico jogador que tu pode mostrar para o investidor e ele não vai ficar tão receoso de investir porque é um dinheiro que não é assim gasto, né? Não é um jogador de 30 anos. O outro jogador aqui na minha lista é o nome de Jorge Carrascal, jogador de 25 anos que atua no CSKA Moscou da Rússia. Então, devido à situação do Inter com o CSKA, pelo Mário Fernandes e pelo Moisés, esse nome foi citado, né?
Esse nome entrou na pauta, dizem que entrou na pauta do clube e que o clube poderia pegar e tentar fazer alguma manobra para poder adquirir esse jogador, nem que fosse por empréstimo, né? É um jogador jovem, 25 anos ainda, tem um bom drible, ele consegue cair pelos lados também, ele não é um jogador que fica preso a uma faixa do campo, sabe? Assim, tipo, o cara é meio armador fixo ali, que nem o Zalazar. O Zalazar é um jogador mais fixo, centralizado, meia ali, mais armador. Já o Carrascal é um jogador que consegue flutuar mais pelo meio campo ali, consegue fazer mais as funções ali. E talvez ele seria um jogador para substituir o Maurício, mais assim, para jogar na ponta direita ou ponta esquerda ali. Ele é destro. Ele não vi assim se ele tem um bom arremate, eu não acompanhei tanto assim ele. Ele é um jogador que nessa temporada fez 26 partidas, 16 como titular, fez 6 gols e deu 2 assistências. Nota bem alta até no SofaScore, 7.22, para um cara que não joga tanto assim e que, segundo o Fábio Aleixo, ele tá para não ser tão utilizado assim na próxima temporada, tanto que ele ligou esse nome ao Inter, né? Falou que o Inter tinha feito sondagens a esse jogador e tudo mais. E pode ser talvez que o Inter consiga esse cara aí por empréstimo. O valor de mercado dele é bem alto. O Flamengo tentou ele no início do ano e eles pediram 6 milhões de euros. Mas, né, daqui a pouco mais tu faz o empréstimo, com opção de compra no final do empréstimo. E daqui a pouco mais algum empresário se interessa caso ele vá bem. E o cara vai lá e adquire o jogador e ele acaba se mantendo aqui por mais um ano e depois ele consegue recuperar esse dinheiro. É um jogador que, na minha opinião, me agrada. Eu vi ele um pouco assim no River Plate. Não vi tanto assim. Vi um jogo contra o Palmeiras que ele foi mal, né? Que até os caras folgam que ele ficou no bolso do Gabriel Menino e tudo mais. Mas é um bom jogador. É um bom jogador. Eu acho que pro Inter serve. Eu acho que ele é jovem ainda. Ele tem muito gás a dar. Ah, mas vão falar que mas não deu certo na Europa. Se for pra ver isso, pô, o Gabigol, o Pedro, entre outros aí também não deram certo na Europa, mas o Brasil, eles têm, como eles têm uma boa idade, eles têm boa qualidade técnica e tudo mais, eles acabam se sobressaindo aos outros. Então, acho que valeria a tentativa e o Inter poderia ir atrás desse jogador que, na minha opinião, me agrada muito. O próximo jogador aqui na minha lista é o nome de Roberto Pereira, jogador que teve a sua informação vinculada ao Inter 4 linhas, né? Jogador de 32 anos, jogador da Udinese, experiente, jogador que faz várias funções de meio campo, de segundo volante, de meia armador, de meia direita, meia esquerda, é um cara bastante versátil, com uma qualidade técnica muito boa, ambidestro, bate bem com as duas pernas, tanto que jogava bastante pela direita, jogou assim também um pouco na Juventus, né? É um jogador de extrema qualidade técnica, não é à toa que está na Udinese há bastante tempo. Por mais que a nota dele não tenha sido tão boa assim no SofaScore, foi 6,87, né? Ele tem 34 jogos como jogando, né? 34 jogos, 33 como titular. Ele fez 5 gols e deu 8 assistências, né? Para um jogador que faz a segunda função de meio campo, faz ali a meia direita. São números muito bons, ainda mais jogando num campeonato extremamente difícil, comparado aos outros aqui que eu mostrei, né? Como o campeonato russo e tudo mais. Que né, daí o Carrascal tem 7,22 e até mesmo comparado ao campeonato alemão, que só tem um time, né? Que só tem o Bayern. E ele fez uma nota até que razoável, fez bons jogos não, fez uma nota razoável e tem bons números, né? 5 gols e 8 assistências para um cara que faz segunda função, terceira função de meio campo, podendo fazer a armação de meio campo ali, é um cara que tem experiência, passou por Juventus, jogou na Premier League no Watford, tá jogando na Udinese. Ele teve uma proposta de 3 milhões, aliás, 3 milhões de euros não, ele pediu 3 milhões de euros ao Besiktas, né, dá 15 milhões de reais, é um valor alto. Muita gente vai fazer a divisão, né, daí vai dar 1 milhão e 300 mais ou menos por mês, mas como esses países eles não pagam o 13º aqui paga, então bota 13, né, então fica ali em torno de 150, mas aí tu pode tentar negociar a questão da proximidade com o país, a questão também né, da questão do campeonato também ser competitivo, da competitividade e tudo mais, Libertadores. E daqui a pouco mais tu consegue fechar por um valor legal ali,
900 mil, 1 milhão por mês. A gente sabe que é um valor alto, mas para esse tipo de jogador vale a pena pagar, né? Não é à toa. O cara tem qualidade técnica, o cara tem experiência, o cara passou por grandes clubes, o cara, né, um cara vencedor desse tipo, desse nível, um jogador desse nível custa caro, então às vezes a gente vai ter que dar um jeito de pagar para poder ter um grande jogador. E é um jogador que é extremamente versátil e que poderia dar muito certo aqui no Inter, né? É um dos melhores jogadores que eu vejo assim no mercado para posição de meio-campo, que poderiam agregar muito no Inter, elevar demais o nível e transformar o Inter num time até com mais variações táticas, até mesmo pro Mano Menezes. E o último, mas não menos importante na minha lista aqui desses 4 nomes é o Rames Rodrigues, né? Muita gente já tá careca de saber, o Rames Rodrigues tá sem time desde abril e tudo mais, e barará, negociou com alguns times do Brasil, muitos caras já falaram que não vai vir pro Inter, outros falaram que o Inter deveria tentar, e etc, etc, etc. Ele ainda tá sem clube, eu vi que ele tá jogando bem lá na seleção da Colômbia, pelo menos esses últimos dias aí que ele vem jogando, a única coisa que ele tem pra jogar, né, vai que ele tá sem clube. É um jogador que tem 31 anos, então tem uma idade boa ainda, tem bastante tempo, pelo menos uns 3 ou 4 anos ainda pra, né, pra jogar em alto nível, né? Tem o Everton Ribeiro, tá com 35 anos e não jogou metade que o Rames Rodrigues jogou, sabe? Principalmente jogando na Europa, bicampeão de Champions League. É um jogador de extrema qualidade, é um jogador que ele pediu 1 milhão e 300 por mês, óbvio, é um salário extremamente alto. Ele pediu isso pro Botafogo, o Botafogo meio que desistiu da jogada, né? Desistiu. E talvez muito por conta de não ter muita, talvez por conta de ser SAF, esperar um pouco mais, ter que ter também aquela questão do lucro, né? Tem que ter jogadores para revenda e tudo mais. Eu acho que eles ficaram meio receosos também, assim como outros clubes também, e também pela declaração dele de querer continuar na Europa. Mas, pelo visto, que até o momento ele não conseguiu nenhum time na Europa, né? Pelo menos até a gravação desse vídeo, ele não tá assinado com ninguém. Ou ainda poderia tentar esse jogador. 31 anos, é jovem, ganha um salário alto, óbvio, mas pelo nome que ele tem, o nome dele, na minha opinião, é maior do que o do Hulk, por exemplo. E o Hulk ganha isso. O nome dele é maior que o do Gabigol. O nome dele é próximo é próximo ao Marcelo Soares. Talvez fique um pouco abaixo desses, né, em questão de nome, porque oscilou muito na carreira, mas era para ser muito maior até do que estes, né? Nessa última temporada, ele começou em outubro, né? Ele saiu lá do time dele, se não me engano, ele estava na Arábia, no Al-Ahly lá, e ele pegou e foi pro Panathinaikos a partir de outubro e ficou até abril. Então ele fez poucos jogos por lá, se não me engano, ele participou de 24 jogos, 17 como titular, fez 5 gols e deu 5 assistências. Ele estava jogando muito bem nessa reta final de passagem lá pelo time do Olympiacos, mas devido a essa situação de talvez renovar, talvez não renovar e tudo mais, ele acabou saindo do clube, teve seu contrato rescindido e agora está sem clube, procurando outro clube aí no exterior, no Brasil, em tudo que é lugar do mundo, né? Ele pediu um salário alto e tudo mais, mas, né, pense, né, um cara que tem uma boa bola longa, um bom passe, é um jogador extremamente inteligente, tem um ótimo chute de média e longa distância, é um cara que, pô, tem respeito dos adversários, tem muita qualidade técnica. Óbvio, teve alguns problemas nos últimos anos, assim, principalmente nos grandes times que ele passou, parece que meio que, sabe? Mas é um cara que tem uma qualidade muito boa, né? Todo mundo sabe da qualidade que ele tem. Eu acho que não é à toa, por mais que ele tenha jogado lá na Grécia, que é um campeonato nível um pouco mais, talvez um pouco mais baixo que o Brasileirão, mesmo nível ali, dependendo do time que pegue, tá, sabe? Então, acho que é um cara que no Brasil ele se daria muito bem jogando ali. Imagina só jogando ele, o Alan Patrick ali naquele meio-campo. Pode jogar até num 4-4-2, bota ele e o Alan Patrick, né? Ele mais pela meia direita, o Alan Patrick um pouco mais ali centralizado, jogando com talvez o, o Arangues e o Gabriel, ou o Arangues e Rômulo ali de primeiros e segundos volantes. Daí joga lá o Wanderson e o Ener Valencia na frente e, porra, fica um puta de um time. Então, acho que o Inter deveria pensar nesse jogador, por mais que seja caro, é um jogador que eleva nível, eleva patamar, é um jogador que, tipo assim, o Inter nesse início de ano foi muito mal,
mas tu traz dois jogadores de grande estofo, de tamanho, jogadores assim desse porte, o Inter já muda a perspectiva da torcida e até mesmo dos outros perante ao Inter, né? Que isso é muito importante, o torcedor ser respeitado, o time ser respeitado, né? Não olhar pro Inter e, tem um alemão no ataque, o time do Inter tem o fulaninho ali no meio campo, não dá nada. Já se tu olha, pô, no time do Inter tem o Ener Valencia, tem o Alan Patrick, tem o Rames Rodrigues, ou tem o Pereira, ou tem esses outros aí, o Salazar e tal, tu já, opa, não é bem assim para botar contra o Inter, né? Não é bem assim para jogar contra o Inter. Então isso também é muito importante para que o Inter também tenha respeito e também dê uma perspectiva para o seu torcedor que precisa de grandes jogadores, assim como o Atlético tem Hulk, o Flamengo tem Gabigol, Pedro, até mesmo Vidal que não joga muito, mas né, Arrascaeta e tudo mais, Davi Luiz, Palmeiras tem o Rafael Veiga, Rony, entre outros aí, né? Então o Inter precisa também ter esse respeito e precisa contratar jogadores bons, jogadores de qualidade, para que o Inter consiga competir de uma forma, talvez não em questão do elenco, né, mas na Libertadores, como, né, tu vai tentar botar o teu melhor time contra o melhor time adversário, talvez o teu time consiga bater de frente com esses times aí e assim tu vai levando, né? Então esse é o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas lá no Twitter, Instagram, e era isso, pessoal. Até mais.